eu trouxe aqui a nossa chefe, a diretora da área do Centro de Documentação da ANA, que criou a Biblioteca da ANA, que vocês viram na entrada, que criou o Centro de Memória da ANA, lá no final do bloco J. Enfim, está aqui desde o início da ANA, foi ela que implementou todo o sistema aqui na ANA de tramitação de documentos de papel zero. Temos todos aqui 2 telas de computador, às vezes 3, graças ao trabalho da Andréia, que foi pioneiro aqui na Esplanada, também aqui em Brasília, né? Foi o primeiro órgão aqui a ter esse sistema de trabalhar só com processos digitais, tendo toda a estrutura de computadores, de telas, de sistemas funcionando antes disso ser implementado, né, e testado. Então, essa Andréia, muito obrigado, Andréia, por poder estar conosco aqui hoje, viu? Muito obrigada, boa tarde a todos. Quero dizer que é uma satisfação de estar aqui compartilhando esse momento com os senhores e também de conhecer presencialmente aqui, né, a nossa professora Granziera, que, trazendo um pouquinho a memória, o primeiro contato que eu tive para conhecê-la, assim, saber quem era a Granziella, foi em 2001, quando a gente chegou na ANA, que os exemplares das publicações dela, do livro Direito de Águas, era extremamente cobiçado e disputado aqui na agência. Então, 2001, ela pôde, eu acredito que a ANA tem muito dessa experiência aí do trabalho dela, e ela influenciou muito o trabalho da ANA desde 2001 para cá. Então, isso é um pouquinho já da memória, contando um pouquinho da memória da ANA desde a sua criação. Se puder compartilhar os slides, por gentileza. Então, até que eles coloquem os slides, eu queria contar a historinha aqui, né, do Centro de Memória da ANA. Inicialmente, ele é resultado aí do planejamento estratégico da agência de 2019 a 2021. Ele também é resultado de um momento muito propício, né, porque a ANA estava comemorando seus 20 anos de existência em 2020, e houve uma grande movimentação na agência, né, capitaneada inclusive aí pela assessoria de comunicação social da agência, para fazer aí a celebração desses 20 anos. E aí a gente que gosta de história, gosta de memória, e a gente tem esse amor pela documentação, pelo registro, né? A gente pôde então resgatar, melhor dizendo, toda a história da agência. Se puder passar, por favor. Então, aqui só rememorando, planejamento estratégico, pode passar, por favor. E aí começaram várias ações aqui internas. Esse trabalho foi um trabalho conjunto de vários servidores e de várias unidades organizacionais da agência. Em 2020, nós começamos a nos movimentar, né, para criar e estruturar esse movimento de memória institucional e gestão do conhecimento da agência. Na agência. Então, primeiro, a iniciativa foi de um colega nosso, que também já está na agência há muitos anos, Maurício Andrés, que criou uma comunidade de memória ANA. Então, ele coloca ali todos os registros de fatos e acontecimentos históricos, com fotos e contando toda a história da agência, né, e desde a época aí de toda essa movimentação relacionada a recursos hídricos, lei das águas, etc. Tivemos movimentos aí trazendo todos os ex-diretores da agência, ex-servidores, servidores atuais, para contar um pouco, né, dessa experiência, dessa relação, né, de vida com a Agência Nacional de Águas. Então, temos vários podcasts, e um projeto também muito interessante chamado Prata da Casa, onde foram selecionados vários servidores mais antigos, etc., que tinham já contribuído aqui com o andamento da agência para fazer para terem aí um momento de depoimento da sua experiência em entrevistas. Pode passar, por favor. E então conseguimos fazer uma exposição virtual e física, né, dos 20 anos de agência. Foi um trabalho muito importante, que eu digo, a maior experiência que a gente tem é o resgate. É o momento, quando você vai contar a história de uma instituição, o maior trabalho é você resgatar essa memória, porque muitas vezes a gente acha que está com tudo construído e não está. A gente descobre muitas coisas nesse momento. Então, a gente tem aí uma satisfação de ter uma página, né, na internet, contando a história da ANA desde a sua criação em 2000 até 2022, chegando
ajudando na criação do Centro de Memória da agência. Então, com muitas fotos, muitos vídeos, documentos antigos, e aí aquela coisa da paixão mesmo, né? Um acha uma publicação como o Código de Águas e traz, né? O outro acha uma medalha, o outro tem alguma publicação para doar, tem algum registro que ele quer trazer para fazer parte da história. Então, isso é um movimento muito interessante. E tem um infográfico explicando, né, qual é o objetivo do Centro de Memória, né, que é exatamente trabalhar essa questão da gestão do conhecimento também, né, passar para os novos servidores a experiência dos servidores que começaram aqui na agência, os desafios, entrevistas com diretores, né, e essa visão, inclusive, de futuro também, né, para a Ana. Então, tem podcast divulgando essa exposição e fizemos um quiz também, né, depois da pessoa fazer toda a visitação ao site, né, ela responde algumas perguntas relacionadas à Ana, né, para, inclusive, reforçar todo esse aprendizado. Pode passar, por favor. E junto nesse site, a gente tem algumas exposições provisórias, né, e outras temáticas também. Então, junto com os 20 anos da ANA, a Rede Hidrometeorológica Nacional estava completando seus 100 anos de existência. Então, nós temos equipamentos aqui muito antigos e equipamentos muito modernos. Então, também foi feito um registro, né, de toda essa história da rede. Fizemos também uma outra exposição chamada Regulação e Gestão de Recursos Hídricos, onde a gente traz também o passado e o momento atual, o novo, né, com aplicativos, né, que a ANA já possui e com equipamentos antigos também, com cadernos, né, de anotações, de dados, etc. E também uma outra exposição sobre capacitação em recursos hídricos, né? Dessas que vocês estão fazendo aqui também. Pode passar, por gentileza. Tivemos aqui o lançamento da exposição com a presença do ex-ministro Sarney Filho, né, do Meio Ambiente, e com a presença de alguns diretores. E tivemos, então, o coroamento de todo esse movimento na ANA, né, de resgate da sua memória institucional, em 2022, com a formalização da criação do nosso Centro de Memória da ANA, né? Pode passar, por favor. E aí nós temos a graça e satisfação, né, de mostrar que o Centro de Memória, ele já recebeu muitos visitantes, né, ilustres como os senhores, né, alguns já foram, outros irão. É o nosso singelo convite, humilde convite, porque nosso centro ainda não está no espaço que nós desejamos, né? Ele precisa ser ampliado, mas a gente tem a grata satisfação de unir, né, o meio físico com o meio digital, né, mas sem perder a memória, sem perder a nossa preservação e sem deixar de preservar a nossa memória do que a gente possui do passado e unir com a preservação digital do que vem no futuro. Pode passar. E nesse ano nós tivemos a exposição mais recente. Felizmente a gente não tem ela montada, mas a gente vai fazer essa exposição virtual também, que é sobre saneamento básico, né, que é uma atribuição mais recente da agência, e nós tivemos a grata satisfação de ver como a ANA já trabalha com saneamento básico desde 2002, né, assinando lá o acordo lá do PRODES, contrato do PRODES, né, e várias outras ações. Foi uma exposição muito rica, porque conta o passado da ANA relacionado ao saneamento básico e, né, as ações atuais e futuras relacionadas a isso. E eu gostaria de passar aqui um videozinho rapidinho a respeito aqui do lançamento dessa exposição, que nos deu aí uma grata satisfação, uma honra muito grande, que essa exposição ela foi lançada num evento oficial da ANA, ali no auditório, em celebração ao Dia Mundial da Água. Então, todo esse trabalho tem sido, sim, valorizado, porque o lema nosso é: sem memória, você não tem história para contar, né? Então, nós não podemos abrir mão do nosso passado e cuidar, né, do nosso presente para que a gente possa colher, né, bons frutos no nosso futuro. E aí eu queria fechar com esse vídeo da divulgação aí do nosso Centro de Memória e deixar aberto para vocês, né, a visitação. Depois o Thierry vai informar qual o horário e dizer que, mais uma vez, é uma honra estar com todos aqui e recebê-los no nosso centro. Obrigada a todos. Obrigado, Andréia. O Centro de Memória da ANA tem o objetivo de preservar a história dessa instituição, da criação à consolidação como agência, com os demais entes do SINGRE,
cuidam das águas do Brasil. Aqui guardamos as lições e os aprendizados que tivemos ao longo da nossa história, da implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, para atuação, para fortalecimento dos entes do SINGRE, para a automação da rede hidrometeorológica nacional e para a geração de alternativas ao longo das crises hídricas dos últimos 10 anos. Nossa memória institucional é um importante alicerce para que continuemos avançando na promoção dos usos múltiplos da água, na gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, na criação de arranjos e alternativas para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e na harmonização regulatória para alcançarmos a universalização dos serviços de saneamento básico. Convido a todos vocês a conhecerem, contribuírem e manterem viva a gestão de recursos hídricos no Brasil por meio do nosso Centro de Memória. Convido também que vocês contribuam e apresentem muitas sementes para a harmonização regulatória do setor de saneamento básico no Brasil. Na exposição temporária ANA e o Saneamento, recuperamos toda a nossa história de interface do setor de recursos hídricos com o setor de saneamento básico. Recuperamos a história de mais de 100 projetos exitosos no âmbito do PROD, Programa de Distribuição das Bacias Hidrográficas. Recuperamos os nossos atlas de abastecimento e o atlas de esgoto, além do monitoramento Covid realizado durante a pandemia de Covid-19. Lembramos um pouco da história de discussões do Marco Legal de Saneamento e as primeiras normas de referência lançadas pela ANA. Compareça a essa exposição e lance as suas sementes para a continuidade da história da ANA, agora também com a harmonização regulatória para a universalização dos serviços de saneamento básico.